Filemon, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, e nós vamos ler, é uma carta pequenininha, ela tem 25 versículos, é a menor carta escrita pelo apóstolo Paulo, não é? Uma carta escrita no tempo em que o Paulo estava vendo o sol nascer quadrado, ele estava preso. Essa carta faz parte do conjunto de cartas que nós chamamos cartas da prisão. Não é? Então, é de um primeiro grupo de cartas. Na verdade, são 7 cartas. Porém, a carta a Tito, juntamente com a carta aos Efésios e aos Colossenses, foram escritas no mesmo momento, entre 58 a 62 depois de Cristo, na primeira vez que Paulo foi preso, numa prisão mais light. Ele era uma prisão meio que domiciliar, digamos assim. Paulo tinha contato com pessoas, ele recebia pessoas, depois ele foi para uma casa, e ele então podia escrever as suas cartas. Depois, no segundo momento, quando ele escreve as cartas de Filipenses, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, era a segunda vez que Paulo estava preso. E aí já num momento muito difícil ali, sabendo que a sua execução estava para ser decretada pelo imperador a qualquer momento. E é incrível que quando Paulo escreve então a carta aos Filipenses, tida como carta da alegria, o cara sabia que a sua sentença de morte estava para ser assinada a qualquer momento. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. O cara sabia que ia morrer a qualquer momento, mas gente, quero falar de alegria com vocês, não é? Então, esse é o viver ousado no Evangelho. Não é? Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta, então, ao seu amigo Filemon ali. E é uma carta pequena, mas uma carta cheia de ensinamentos para a gente. E a gente precisa entender. Esse Paulo aqui vai nos ensinar sobre relacionamento, sobre vida transformada, sobre vida restaurada, dentro desses 25 versículos da carta de Tito. Paulo está ensinando para mim e para você que o cristianismo ele não é apenas um conjunto de doutrinas, de regras para viver, mas é uma forma, um estilo de vida que eu e você devemos viver, um estilo de comunhão com Deus em primeiro lugar e uns com os outros, entendendo que não há diferença para Deus entre as pessoas. Então, vamos acompanhar aqui esse texto. Filemon, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era útil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim.
Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. 2 pontos. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, e fala aos nossos corações através desta carta. Fala através da tua palavra e da ação do teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talvez você ouvindo a leitura dessa carta, ou lendo esse livro, se você já leu a Bíblia toda, alguma vez, você vai pensar assim, por que essa carta está na Bíblia? O que ensina isso aí? O que significa tudo isso? Então vamos lá, vamos entender. Quem era Filemão? Filemão era um cristão. Ele aceitou a Jesus durante a 3ª viagem missionária de Paulo. Paulo estava em Éfeso e então ali o Filemão foi até lá, foi alcançado pela palavra e se converteu, aceitou a Jesus Cristo. Filemão era um cara muito rico. Ele tinha muitos escravos. Ele tinha muitas propriedades, era uma pessoa importante. A sua casa deveria ser uma casa muito grande, até porque ele recebia ali uma igreja que funcionava na sua casa. Ele era então ali uma pessoa importante daquela cidade, daquela região ali. Ele morava ali numa cidade da Frígia, muito pertinho ali de Éfeso e das cidades ali daquela região. Paulo aqui apresenta a família do Filemão, a sua esposa Áfia. Imagina aí, você ter uma filha e botar o nome, a minha filha vai se chamar Áfia. E quando meu filho nascer, eu vou botar o seu nome, Arquipo. Nome bom, ao invés de Caleb, Arquipo. O próximo, Arquipo. Caleb e Arquipo, aí, assim, Essa era uma família comum, uma família rica, uma família importante daquela região ali, e ali então Paulo apresenta uma família comum daquele tempo, o senhor, a senhora, seu filho e um dos seus escravos. Onésimo era escravo de Filemão. Filemão era um cara então importante, e naquele tempo a escravidão ela era algo comum na sociedade. Se dizem as estatísticas que ali no Império Romano tinha como que 65 milhões de escravos, pessoas subjugadas ali. E isso era normal. Era normal os senhores, as pessoas importantes da sociedade romana terem seus escravos. Até os escravos serviam para diversão. Os gladiadores eram escravos. Eles eram pessoas que já haviam sido vendidas e estavam ali para servir como lazer. Quando o cristianismo começa a crescer, então os romanos se divertiam queimando vivos cristãos, ou colocando cristãos ali para lutar até a morte, ou cristãos que eram devorados pelas feras. Todas as vezes que um espetáculo de disputa ia acontecer ali no Coliseu, na cidade ali de Roma, então o aquecimento era feito através de cristãos que eram jogados na arena para serem devorados pelas feras, porque o império ali perseguia os cristãos. Então, ser escravo e ser senhor era uma condição normal, como hoje você ter um carro. Porque o escravo, ele era meramente uma ferramenta para atender às necessidades do seu dono, dos seus senhores. Como a gente precisa de um carro para nossos trajetos, a nossa movimentação ali. Se um escravo fugisse, ele ao ser capturado, ele poderia ser até morto pelo seu senhor. Mas ele recebia na testa uma marca com um F de fugitivo.
Essa marca era feita com ferro quente na testa do escravo, e todos que olhassem aquele escravo sabiam que ele era um escravo que costumava fugir do seu dono. Então, esse escravo, ele era vendido por um preço mais barato, porque ele dava trabalho para o seu dono. Então, aquele F ele marcava para que todos ficassem ali atentos ao comportamento daquele escravo. O escravo, naquela época, não tinha direitos, só deveres. Direito nenhum. Onésimo era um escravo de Filemão. Em dado momento, Onésimo rouba alguma coisa de valor de Filemão e some, mete o pé, desaparece. E Onésimo, então, é capturado na sua fuga. Vai para a prisão. E quem ele encontra na prisão? O Paulo. E ao encontrar o Paulo, ele é evangelizado. E ele, então, aceita ao Senhor Jesus. Um homem que não tinha direitos, que não tinha vida própria, que não tinha liberdade, mesmo quando podia andar pelas ruas, agora menos ainda, aprisionado ali. Esse homem ganha a liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, ao encontrar-se com o apóstolo Paulo. Mas agora, aquele homem, chamado Onésimo, outro nome aí, boa sugestão para filho, viu? Aí, Rayan, quem sabe Onésimo, o primeiro neto da Flávia e do Cid, Onésimo, né? Mas, então Filemão também pode ser, mas aí então, esse homem agora era um cristão. E aí Paulo vai mandar Onésimo de volta para o seu dono Filemão. Só que Paulo começa a fazer um apelo agora. Filemão, eu até tenho autoridade como apóstolo para te ordenar algumas coisas, mas eu vou te pedir em amor, recebe Onésimo aí, mas não recebe Onésimo como escravo, recebe Onésimo como irmão, recebe Onésimo como um igual. Paulo escreve essa carta querendo ali, naquele momento, se conseguir para Onésimo uma redenção pelos seus erros, por ter roubado o seu dono, por ter fugido do seu dono. E aquele homem que fugiu de uma escravidão humana, que encontrou a sua verdadeira liberdade, agora tinha uma intercessão do seu pastor Paulo, para que ele recebesse perdão, para que ele fosse perdoado. E a tônica da carta, então, a Filemão, uma carta tão pequenina que às vezes a gente lê rapidinho ali, é exatamente essa, perdão. Quando uma vida é transformada por Jesus, os seus relacionamentos são restaurados, os seus relacionamentos são transformados. E o que Paulo queria fazer nesse momento era restaurar o relacionamento entre Filemão e Onésimo, mas não como antes, não como dono e escravo, mas sim como irmãos, como iguais diante do próprio Deus. Essa é a tônica dessa carta, e assim eu espero que fique mais fácil para você entender por que Paulo está mandando Onésimo para Filemão, e o que tem isso aí de ver, por que ele pede, faz esse pedido em amor. Onésimo foi um cara que fez escolhas das quais ele se arrependeu. Será que você está aí na sua história de vida, longa, curta ou média, alguns episódios da sua vida sobre os quais você se arrepende? Se eu pudesse voltar a determinados momentos da minha vida, eu faria aquilo diferente? Se sim, você é igual ao Onésimo, igual a mim, igual ao próprio Paulo, igual a toda a pessoa. Certamente, você já fez escolhas das quais você se arrepende. Escolhas que trouxeram consequências, porque cada escolha que eu faço traz consequências para a minha vida, e traz consequências para as pessoas ao meu redor, traz consequências para a minha família também. As consequências das escolhas. Deus nos deu livre-arbítrio. E isso é um perigo para mim e para você. Porque o livre-arbítrio significa que nós temos liberdade para fazer escolhas. E às vezes, quando fazemos escolhas pelo nosso próprio coração, a coisa dá ruim. A gente deve fazer escolhas buscando a direção de Deus na nossa vida, buscando o discernimento do Senhor na nossa vida, para que então as nossas escolhas sejam boas escolhas. Mas mesmo que eu e você tenhamos feito más escolhas, das quais nos arrependemos até hoje, Deus nos perdoa.
Deus, pela sua graça, nos dá a chance de começar de novo. Deus restaura a nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de virar uma página e começar uma nova vida. E era isso que Paulo estava tentando conseguir ali para Onésimo, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse preso, para que ele não fosse, de alguma maneira ali, mutilado. Todo esse direito o Filemão tinha sobre a vida de Onésimo. Dando esse pano de fundo, quero destacar algumas coisas rapidinhas sobre esse texto e tudo que a gente aprende. A primeira delas é o poder maravilhoso do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar um homem rico e um escravo, os dois limites de uma sociedade. O homem mais importante e o homem ali que nem direitos tinha. O Evangelho veio para todas as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E ali não se coloca classe social, nível de escolaridade, saldo bancário, ali se coloca um único critério: fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho teve o poder para transformar o coração de Filemão e transformar o coração de Onésimo, que agora quer voltar ao seu Senhor, que está assumindo a responsabilidade. Eu roubei, eu fugi, agora eu tenho que me apresentar a essa pessoa a quem eu causei dano, porque na cabeça daquela sociedade, o Onésimo era patrimônio do Filemão. Então, a sua fuga já é um prejuízo para o seu senhor. E então, naquele momento ali, Onésimo vai se apresentar. Paulo estava ali quebrando muralhas. Nós vivemos uma sociedade cheia de muralhas que vão classificando e separando as pessoas por ideologias, por região onde mora, por nível financeiro, por nível de escolaridade. Existem vários estratos sociais que se fazem em todo o tempo, mas para o Evangelho esses estratos não existem. Deus, ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, para que ele não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é uma realidade para qualquer pessoa que está aqui agora ou está me ouvindo nesse momento pela internet. O Evangelho vem para nos igualar, porque Deus, ele não tem filhos prediletos. Não há para Deus diferença entre mim e o pastor Jesaías, ainda que alguns achem que eu sou dedicado e ele jovial. Como na classificação de hoje, aqui é a piada interna de hoje de manhã, né, ali na pesquisa que fizeram. Não há diferença para Deus. Deus ama todo ser humano da mesma forma. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Eu não mereço, você não merece. Por mais pecador que seja, Deus vai me amar, vai continuar me amando, sempre me amará, sempre me dará uma chance. Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos íntimos. Porque quando eu busco intimidade com o Senhor, eu sinto a presença dele mais marcante no meu coração, eu sigo os passos que ele tem para mim, e quando eu sigo os passos que Deus tem para mim, eu experimento a vontade boa, agradável e perfeita. E não é porque ele estabelece uma relação de troca, mas sim porque ele me ama e me aceita como eu sou e começa a dirigir os passos da minha vida. Jesus, quando ele veio ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele derrubou todas as barreiras. Ele perdoou uma prostituta, ele defendeu uma adúltera, ele se assentou com um publicano, ele curou e tocou em leprosos, ele tocou e curou aleijados, cegos. Ele veio para expressar amor a toda pessoa, para que todos pudessem entender que todos nós somos alvo do amor de Deus. Jesus, ele abraçou aqueles que eram escorraçados por todos.
Jesus ele foi à casa daqueles que não recebiam visitas de seus vizinhos, porque eram considerados de segunda categoria. Jesus ele se importou com todos aqueles que eram repudiados pela sociedade. Jesus operou milagres naqueles que eram os mais esquecidos, os invisíveis da sociedade. Paulo faz a mesma coisa como seguidor de Jesus, como ministro do Evangelho. Quem era Onésimo na sociedade? Um escravo. E Paulo, um cidadão romano, parte da elite da sociedade daquela época. Mas como ministro do Evangelho, ele se importava com as dores daquele escravo. Querido, você nem é mais e nem é menos do que a pessoa que está do seu lado. O próprio Paulo, quando escreve aos Romanos, diz assim: o amor tem que ser sincero. E olha só, não tenha sobre você mesmo um conceito mais elevado. Antes, que isso? Se considere mais humilde que o seu próximo. Nós não devemos achar que somos mais ou menos importantes do que qualquer pessoa, seja ela quem for, porque para Deus todos nós somos iguais. Esse é um poder sobrenatural do Evangelho. Colocar, cultuando no mesmo lugar, o Senhor e o escravo. Com a mesma alegria, com a mesma comunhão. Paulo escreve a Filemão, pedindo a Filemão ali: Filemão, você já foi transformado por esse Evangelho. A sua fé é uma fé incrível. Olha a comunhão que você tem com Deus. Ele fala isso aqui no versículo 6, essa comunhão que provém da sua fé, né? Esse seu amor que nos encoraja em todo o tempo. Ele sabia quem era Filemão, um homem transformado pela fé. Quando eu e você entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para perdoar as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos afetam, as pessoas que nos agridem, as pessoas que com muitas vezes hostilidade falam contra nós. Liberamos perdão às pessoas que nos frustram, não pela nossa própria generosidade, mas pelo Espírito Santo que nos capacita a fazer isso. O Espírito Santo nos capacita a sermos humildes e reconhecermos nossos erros. Onésimo reconheceu seu erro, com humildade ali, agora a busca do perdão do seu Senhor. Quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós buscamos unidade, para vivermos juntos como um só povo, que serve ao único Deus, um só Senhor e Pai de todos, vivendo em unidade para o Senhor. Quando nós vivemos transformados pelo Espírito Santo, nós pedimos perdão às pessoas a quem nós frustramos. Esse é o poder do Evangelho, o poder de nos transformar, o poder de nos fazer pessoas generosas e humildes, pessoas amorosas e submissas, pessoas que amam em todo momento. O Evangelho, ele iguala as pessoas. O Evangelho, ele liberta as pessoas. O Evangelho, ele aproxima as pessoas. Pelo menos deveria ser assim. Devemos ser unidos em comunhão em todo momento. O Evangelho, ele liberta as pessoas de uma escravidão, de um vício, de uma dependência, às vezes uma dependência emocional. O Evangelho da graça de Deus faz de nós pessoas que sentem compaixão umas pelas outras. A dor do meu irmão dói em mim e me faz chorar. A alegria do meu irmão me faz celebrar. Como o apóstolo Paulo mesmo ensina: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Esse é o poder transformador do Evangelho da graça de Deus, um presente que eu e você recebemos. E todos aqueles que já foram perdoados precisam buscar a capacidade de perdoar. Todos aqueles que buscam o perdão devem buscar a capacidade da humildade diante do Senhor. Há um Evangelho poderoso que pode transformar as nossas vidas. Transformou a minha vida. Transformou a vida de tantos outros aqui, pode transformar a sua vida hoje. É importante acreditar nesse poder do Evangelho. Segunda coisa é a graça do Evangelho. A maravilhosa graça do Evangelho. Paulo, ele vai dizer assim, que vocês são salvos pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus, um presente que eu e você não merecemos.
Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos esse perdão na nossa vida. E sabe, queridos, para Deus não há nada improvável, não há casos irrecuperáveis para Deus. Deus, Ele tem o poder de recuperar o mais perdido, aquele que está mais afundado, aquele que não consegue se levantar. Ele estende a mão e nos ergue, nos põe acima, Ele nos restaura, Ele nos perdoa, Ele nos liberta. Não existem casos perdidos para Deus. Se você está me ouvindo nessa noite e pensa assim, eu sou um caso perdido, não tem solução para a minha vida, não tem esperança para mim, quero dizer para você nessa noite que tem sim, e essa esperança está no Senhor Jesus. Assim, uma saída para você, assim como tem uma saída para mim, uma saída para cada um de nós. Não existem casos irrecuperáveis. Pode ser seu casamento, as suas amizades, as suas finanças, os seus relacionamentos, a sua caminhada, a sua santidade, a minha santidade, nada é irrecuperável. Deus pode recuperar, Deus pode restaurar, Deus pode ajudar sim. Ele tem o poder porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso e apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você, Ele se importa com as nossas dores e assim então, essa graça maravilhosa é disponível para mim e para você. É disponível para cada pessoa. Você vê, Onésimo foge, é capturado, vai em cana. Para ele não tinha saída. Aqui é a morte. Vou receber a marca do F na testa, vou ser enviado de volta, e quando eu chegar de novo à Frígia, eu posso ser morto pelo meu dono. Aí ele vai para a cela, chega lá, ele ouve o Evangelho, ele aceita Jesus, ele é tratado por aquele homem chamado Paulo como um irmão. E esse homem chamado Paulo, um irmão, a quem ele já tinha ouvido falar, através do seu dono Filemão, intercede por ele, pede pelo seu perdão. Isso é graça. Eu fico imaginando quem estaria pregando aqui agora, se naquele dia, 31 anos atrás, aquela irmãzinha não resolvesse ir para o Largo da Carioca entregar folhetos. Aquele ato de graça e de amor daquela irmã, está numa tarde de um dia de semana, num lugar como aquele, na Rua da Assembleia número 100, numa calçada, aleatoriamente, entregando folhetos. Onde estaria eu agora, se aquela irmã não tivesse entregue aquele folheto para mim? Graça de Deus, que naquele momento marcou um encontro divino entre mim e aquela irmã, que eu não sei quem é, eu não sei o seu nome, nunca mais a vi, mas ela estava ali naquela calçada, daquele dia, quando eu saía daquele prédio, para me entregar um folheto com uma mensagem. Aquele encontro durou alguns segundos, eu apenas peguei um papel da sua mão e coloquei no bolso do meu terno, mas aquele papel foi o que Deus usou para transformar a minha vida, dos meus filhos, da minha família, a de vocês também, porque afinal de contas eu estou aqui tem 17 anos, alguma coisa de boa, de ruim rolou por aí nesse tempo todo. Imagine se aquela irmã não tivesse feito isso, imagine se Onésimo não fosse para aquela cela, o que teria acontecido? E isso daí, alguns vão dizer assim, coincidência, pastor. Claro que não, porque para Deus não existe coincidência, para Deus existe providência, e Ele providenciou aquele encontro para mim, Ele providenciou esse encontro para Onésimo, Ele providencia para você um encontro, que vai transformar a sua vida, transformar o seu futuro, transformar os seus planos, transformar a maneira como você vai se relacionar. Deus, Ele continua encontrando fugitivos, Ele continua buscando pessoas, Ele continua perdoando pecados, Ele continua transformando escravos em pessoas livres, Ele continua curando vidas, Ele continua libertando de mágoas, porque Ele é Deus, e Ele será sempre Deus, e Ele faz isso para pessoas que não merecem, para mim e para você. Eu continuo não merecendo, você continua não merecendo, mas Ele continua nos amando, e isso é maravilhoso, contar com essa graça do Evangelho. Sabe, querido, todos nós somos onésimos, escravos, que de certa forma fomos libertos de correntes que nos prendiam e transformaram as nossas vidas. Todos nós precisamos de um caminho, todos nós éramos errantes, estávamos perdidos, mas Deus, Ele nos encontrou. Estávamos condenados, mas Deus, Ele nos perdoou. Estávamos acorrentados e Deus nos libertou. Tínhamos vidas secas e Deus nos fez árvores frutíferas.
Por quê? Pela sua graça, a graça do seu evangelho. Mas experimenta essa graça aquele que se arrepende, aquele que olha e diz: eu preciso de perdão, eu preciso de uma nova trajetória, eu preciso de um novo caminho, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de uma nova maneira de viver, eu preciso ser restaurado, eu preciso começar de novo. Paulo, ao escrever essa carta, estava clamando por perdão, não para ele, mas para o Onésimo. Deus, em todo o tempo, Ele intercede por mim e por você. E Paulo estava ali intercedendo para que Onésimo tivesse um novo tempo, ele saísse daquela prisão. Era só Filemão dizer assim: liberta esse homem. E ele não é mais escravo, agora é livre. Bastava essa palavra de Filemão para que Onésimo fosse transformado de um escravo em um homem livre. Sabe, querido, basta uma palavra de Jesus para que você hoje seja alguém livre também. Alguém que começa uma nova fase da sua vida, através da graça. Para terminar, outra coisa que a gente aprende aqui é sobre a integridade do Evangelho. O Evangelho da graça de Deus não é algo pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para terminá-la. Ele começa uma obra no meu coração e no seu coração, e Ele vai terminar. Ele não para pela metade. Ele continua trabalhando na nossa vida, a cada dia, num processo de santificação, porque viver para Jesus é submeter-se à palavra de Deus, é viver novamente segundo a vontade de Deus e não a vontade da sociedade. Sabe o que estava reservado para Onésimo? Dor, vergonha, prisão e talvez morte. Mas o que o Evangelho tinha para ele? Vida, consolo, liberdade. Era isso que o Evangelho tinha. Essa ação do Senhor para viver uma vida ali diferente. Onésimo então não seria mais perseguido. Onésimo agora seria um homem livre, um homem amado e acolhido na casa do seu dono como um irmão em Cristo. Muitas vezes, nós só damos valor às coisas quando as perdemos. Quando perdemos alguma coisa. E se alguém a quem amamos que morreu, é tarde demais para expressar amor. Às vezes a gente perde uma oportunidade de honrar alguém. O tempo passa. Paulo aqui estava dizendo: eu não vou perder a oportunidade de defender esse homem, esse novo crente, essa pessoa que precisa de um perdão. Querido, não perca a oportunidade de viver o que Deus tem para você. O Evangelho, ele abre uma porta, ele abre uma grande pista para mim e para você, uma pista que não tem fim. A gente vai para a eternidade com o Senhor Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor, vão viver ali no Senhor na eternidade. Paulo era um homem de fé, e quando ele, ao final dessa carta, escreve para Onésimo, ele vira e diz assim: olha, eu sei que você vai fazer até mais do que eu te peço. Pelo seu amor, eu estou te pedindo para você receber Onésimo como irmão, mas eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Mais, porque é o mesmo Paulo que diz que nós devemos celebrar aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, Deus, Ele está pronto para operar na nossa vida. O Paulo, ele podia, e ele fala isso, dar uma ordem a Filemão, como pai espiritual de Filemão, como apóstolo daquela igreja, dizer: ô Filemão, faça. Só que Paulo diz: olha, eu tenho até autoridade para te mandar, no versículo 8, mas eu vou te pedir um ato de amor. Eu vou te pedir um ato de compaixão. Eu vou te pedir um ato de misericórdia. É assim que eu e você devemos viver. Uma vida de misericórdia diante do Senhor. Paulo que estava contando com a integridade espiritual do Filemão. Tu é crente, tu vai ser generoso. Você é um pequeno Cristo, você é um cristão. Você vai perdoar. Você vai receber esse escravo como irmão. Ele não vai ter mais
uma corrente nos seus pés para não fugir. Ele não vai receber um F na sua testa. Ele vai receber um abraço, ele vai receber acolhimento, porque você é um pequeno Cristo. Você vai ser íntegro diante de Deus. Você vai receber esse homem, não como escravo, mas como um irmão. O próprio Deus recebe a mim e a você, não mais como criaturas, mas como filhos, filhos amados. A Bíblia diz em João 1 que todo aquele que o receber a Jesus, todo aquele que crer no Senhor Jesus, esse ganha o direito de ser chamado filho de Deus. Não um filho gerado naturalmente, não um filho gerado pela vontade humana, não um filho gerado pelo ser humano, mas um filho gerado pelo próprio Deus, o Deus de um evangelho que perdoa, o Deus de um evangelho que salva, o Deus do evangelho que dá uma chance de recomeço. Paulo estava aqui contando que o Filemon, transformado pelo evangelho, teria agora um relacionamento restaurado com seu irmão Onésimo. Quem você hoje pensa assim que é alguém que está longe de você? Alguém que te feriu ou alguém a quem você decepcionou? E essas feridas afastaram. E talvez você pense assim: não tem jeito para eu me reconciliar. Não tem jeito de viver esse relacionamento restaurado. Talvez no casamento, uma escolha que você fez, causou uma ferida tão grande que você imagina, não tem solução. Nessa noite, eu quero dizer para você que há solução em Cristo Jesus. Basta render a vida e dizer: Senhor, eu preciso de restauração. Eu preciso de um fortalecimento. Eu preciso de uma transformação na minha vida para viver um relacionamento restaurado. Sabe, se render aos pés de Jesus é um ato de vulnerabilidade. Quando eu digo eu preciso, eu dependo, eu careço desse amor, Senhor. Eu preciso dessa oportunidade. O Onésimo era o cara mais vulnerável nessa situação ali. Escravo, sem direito, preso, pronto para tomar uma surra, pronto para tomar um ferro quente na testa. Era alguém vulnerável. O que mais poderia acontecer com esse homem? Talvez ele pudesse imaginar assim: cheguei ao fundo do poço, mas havia uma solução para ele. Não importa se você acha que você está no fundo do poço, a corda de Jesus é longa o suficiente para te alcançar, te resgatar, te erguer e te salvar. Nessa noite, Deus, Ele está aqui nesse lugar. Deus, Ele está aqui nos 50 lares abertos nesse momento, participando do culto pela internet. E Ele está pronto para te dar uma chance de começar de novo. Uma chance de restaurar. Esse Deus que é onipresente, que está aqui, que está aí na sua casa agora, no seu lugar de trabalho agora, Ele tem para mim e para você perdão. Ele tem para mim e para você sabedoria. Ele tem para mim e para você forças para continuar. Ele tem para mim e para você santificação para mudar a nossa vida. Ele tem para mim e para você restauração. Ele tem para mim e para você recomeço. Ele tem para mim e para você liberdade. Ele tem para mim e para você vida e vida abundante. Essa carta fala sobre isso. E essa carta foi lida hoje para que eu e você nos lembremos sempre: há esperança para o perdido, há esperança para aquele que crê, há esperança para aquele que se rende, há esperança para aquele que clama, que pede. É o próprio Senhor Jesus que disse: você pede e você vai receber, você busca e você vai encontrar, você vai bater e a porta vai se abrir. Nessa noite, Deus está aqui esperando a sua ação, dizendo: Pai, eu me rendo, eu preciso de um novo começo. Feche aí os seus olhos agora, nesse momento. Talvez você pense aí: Senhor, eu preciso recomeçar na minha vida financeira,
Eu preciso recomeçar nos meus relacionamentos. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha, e eu preciso da tua direção. Talvez você imagine, não tem esperança para mim, não tem jeito para mim. Eu já cansei de pedir e de esperar, eu acho que Deus, Ele não tem uma saída para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, há sim, há esperança, há uma oportunidade de uma vida transformada, viver a restauração de Deus. Mas para essa restauração acontecer, é preciso um ato de entrega. Um ato dizendo, Senhor, aqui está a minha vida. Talvez você nessa noite está me ouvindo agora, e você precisa começar uma vida com Jesus. Nunca na sua vida você teve aquele momento em que você entregou a sua vida ao Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor reine, que o Senhor seja Senhor mesmo da minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero render a minha vida ao Senhor. Eu quero, nesse momento, me render e dizer, Senhor, toma minha vida. Parece que não tem saída, como o Onésimo, aquele escravo preso ali, esperando pela morte, por uma execução, por uma sentença ruim, mas havia esperança, e há esperança hoje. Talvez você nessa noite, pela primeira vez, vai colocar a sua vida nas mãos de Jesus. E enquanto nós estivermos cantando, você vai ter essa oportunidade. Mas eu quero fazer um outro desafio. Talvez você nessa noite precise renovar a sua aliança com Deus, dizendo, Senhor, eu conheço o Senhor, eu já servi ao Senhor, mas aconteceram coisas que feriram meu coração e eu parei de te servir. Eu decidi caminhar um pouco distante do Senhor, mas hoje eu quero voltar. Hoje eu quero voltar. Eu quero começar de novo. Eu quero experimentar essa esperança. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida em que você precisa do socorro do Senhor. Você precisa da mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. E essa noite é o momento de você clamar, dizendo, Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero colocar diante de Ti a minha descendência, eu quero colocar diante de Ti o meu casamento, eu quero colocar diante de Ti os sonhos de construir uma família, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor, para o Senhor dirigir cada escolha da minha vida. Eu não sei o que você nessa noite entende que deseja e precisa colocar aos pés de Jesus, mas enquanto nós estivermos cantando, você poderá fazer isso. Eu quero convidar você para se colocar em pé nessa hora. Nós vamos terminar o culto cantando. E enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite, pela primeira vez, você deseja entregar a sua vida a Jesus, dizendo, eu quero esse evangelho que salva, eu quero essa mensagem que perdoa, que me dá liberdade, que me dá uma nova vida. Eu quero Jesus na minha vida. Talvez você nessa noite queira pedir o seu batismo, dar um passo adiante. A classe de preparação para o batismo está acontecendo, e daqui a pouco teremos nova turma de batismo. Domingo passado tivemos batismos aqui. Talvez você queira pedir o seu batismo. Talvez nessa noite seja o momento de você pedir a sua reconciliação. Senhor, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar para os teus caminhos. Talvez você nessa noite queira consagrar os dons e talentos que Deus te deu a Ele. Senhor, eu estava enterrando, Senhor, eu estava aí parado sem te servir, mas hoje, a partir de hoje, eu quero um recomeço. O Onésimo teve um pedido de recomeço. Eu hoje quero te pedir uma chance de começar de novo. Não importa o pedido que você queira colocar diante do Senhor nessa hora. Enquanto nós estivermos cantando, você pode vir aqui à frente, colocando a sua vida diante do Senhor, colocando a sua vida aos pés do Senhor e pedindo ao Senhor, me dá um novo começo, Senhor. Me dá uma chance de recomeçar. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus.
Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, a letra desta canção é a nossa oração nessa noite. Ó Deus, faça em nossas vidas o teu querer, cumpra a tua vontade em nós, Senhor. Ó Deus, que o teu evangelho de amor e graça transforme as nossas vidas a cada dia. E assim, ó Deus, vivamos a restauração do teu poder sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas limitações. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos decepcionaram, nos frustraram. Senhor, dá-nos uma nova chance de começar de novo, dirigidos, inspirados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, assim como Paulo clamava, Senhor, pela vida daquele escravo Onésimo, agora seu irmão, tu possas nos dar a liberdade em ti. A liberdade de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo que destrói, de tudo aquilo que mata, de tudo aquilo que rouba a nossa alegria e a nossa intimidade contigo. Senhor, tu és Deus onisciente, o Senhor sabe o que está no nosso coração, o coração de cada pessoa aqui nessa noite. Nós pedimos, Senhor, que todas as barreiras que nos impedem de viver para ti, em santidade, em fidelidade ao teu nome, caiam por terra. Faça isso, Deus. Faça isso em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a vencer cada armadilha do mal. Ajuda-nos a derrotar Satanás, que tenta nos afastar de ti. Senhor, abre os nossos olhos. Dá-nos discernimento espiritual para identificar cada armadilha do mal. Senhor, dá-nos forças para vencer as tentações. E, ó Deus, honrar ao teu nome
abençoe essa semana. Um abraço, irmão.